Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esse aulão de véspera para o concurso da Prefeitura de Abadia de Goiás. Quem vai realizar é a Banca ITEC Concursos. Aqui a gente vai focar em redação. Eu sou a professora Paula Pombo, professora de português e redação para concursos públicos. Bora lá começar a nossa aula. Olha só, em primeiro lugar, na verdade, é preciso a gente entender que banca é essa, de onde ela vem, de onde ela é, e é uma banca aqui do estado de Goiás, com sede em Goiânia, tá bom? Ela vem aparecendo com frequência aí, né? Uma certa frequência, não tão acentuada, mas já começa a aparecer em 2021, perfeito? Então a gente começa a ouvir falar melhor desta banca em 2021. Aqui a gente tem algumas características importantes quando a gente pensa no perfil dessa banca. A gente precisa conhecer, né, que banca é essa. Algumas outras bancas são bem mais conhecidas pelos candidatos de concurso público do que essa aqui. Então vamos entender o perfil dela, tá? A gente tem aqui uma dificuldade de localizar as provas anteriores, ou seja, né, principalmente em relação à redação. Português, aí você acha uma prova objetiva, uma prova completa, algumas 4 ou 5 provas disponíveis, mas é muito, muito, muito difícil. Já alguma prova que tenha redação, não encontramos nenhuma, tá? Muito difícil de localizar as provas. Essa banca, ela não disponibiliza, né, as suas provas para que outras pessoas, além dos próprios candidatos, possam olhar, tá? Então, isso aí é uma dificuldade que a gente encontra quando se depara com essa banca. O nível de complexidade em relação aí, vou falar aqui agora de língua portuguesa, é mediano, não é tão complexo. Como a gente não tem nenhuma prova de redação disponível, então não tem como a gente avaliar como é essa redação. Eu acredito que a maior preocupação, né, seja em torno disso. A gente não tem nenhuma prova de redação disponível, o que dificulta você entender como que ela cobra a prova discursiva, tá? Então, nós temos apenas os critérios de redação trazidos aí no edital. Então, vamos nos atentar para isso. Então, para os cargos de professor, né, nós temos aqui o comando lá no edital que diz o seguinte: na redação, o candidato deverá elaborar um texto dissertativo expositivo, e muito cuidado com isso aqui, tá? Isso aqui é pegadinha. Nós estamos acostumados com a redação dissertativa argumentativa, que é aquela tradicional. Aqui não, a gente tem um texto dissertativo expositivo. Muda alguma coisa? Muda, né? Então a gente tem que saber que algumas coisas vão mudar em relação à elaboração desse texto. A gente vai falar daqui a pouco. Aí a gente tem os critérios, né, de avaliação de correção dessa redação, que serão os seguintes. Olha só, nós temos norma culta, 5 pontos, abordagem do tema, 5 pontos, coerência textual, 5 pontos, recursos linguísticos, 5 pontos. Então, a nota máxima da redação, 20 pontos. Tá? E para quem faz concurso público sabe que redação, ela é a carta na manga. Ela costuma definir quem fica com a vaga e quem sai, né? Quem não fica com essa vaga. Então vamos tentar nos empenhar aí na redação. E já deixo aqui a minha sugestão. Começou a prova, já faz o rascunho da sua redação e depois parte para o resto. Até porque se você for aprovada aí, na prova objetiva, você deve sair bem na redação para poder garantir aí a sua vaga. Então, bora explorar esses critérios, vamos entender melhor o que são esses critérios. Primeiro critério aqui, norma culta. Trata basicamente das regras gramaticais, né? Pontuação, acentuação, né? Léxico, sintaxe, linguagem, tudo que remete às regras de gramática. Eu já peço que você que está assistindo aqui essa aula, já deixe seu like, né? Já se inscreva no canal, já diga para mim o que você está esperando dessa prova, né? E como que você acha que vai ser essa prova?
Abadia de Goiás, esse concurso para você, ele é decisivo? Comenta aqui comigo, por favor, tá? Então vamos lá. Abordagem do tema, desenvolvimento da temática proposta. Se você consegue desenvolver o tema que a banca te deu, tá? Aí nós temos assim, ó, coerência textual, que é o sentido, a lógica das ideias apresentadas, né? Bem como o seu encadeamento. É você saber, além de desenvolver as ideias no seu texto, desenvolver de forma lógica. E aqui vai uma sugestão para que você desenvolva as ideias apresentadas corretamente. Toda vez que você fizer uma afirmação, explique. Né? Então, se eu digo assim, olha, a desigualdade social é um problema no Brasil, eu preciso explicar o porquê, né? Por que é um problema? A desigualdade social no Brasil é um problema atual, tendo em vista que gera falta de oportunidade, né? Que acentua a pobreza, enfim, eu preciso explicar. Recursos linguísticos são os elementos coesivos, né? Utilizado aí entre os parágrafos e dentro desses parágrafos. Então, quando eu começo lá, olha, primeiramente, ademais, portanto, dessa forma, mas, porém, eu estou aqui, ó, alimentando os meus recursos linguísticos, perfeito? São os critérios de avaliação, né, que vocês terão que atender na prova de redação. Agora, a gente tem algumas informações importantes, tá, no que tange aí a redação. Nós temos aqui um mínimo de 15 linhas e um máximo de 30, e é claro que vocês vão tentar chegar aí às 30 linhas. Isso é muito importante, não só, se eu fizer 15 linhas, eu sou desclassificado, desclassificada? Não, você não é, mas você perde a chance de desenvolver corretamente a sua redação. Menos linhas feitas, né? Então, por exemplo, eu fiz 25, será que eu perco para a pessoa que fez 30? Talvez a pessoa que fez 30 linhas na redação, ela tenha conseguido desenvolver melhor as suas ideias, tá? Então, é importante que a gente compreenda isso. Aí nós temos assim, ó, serão corrigidas as redações dos candidatos aprovados na prova objetiva para as vagas definidas. Se houver empate no último lugar, apenas candidatos que ficarem classificados conforme o critério de desempate que consta nesse edital terão suas redações corrigidas, bem como os candidatos que compõem o cadastro de reserva. Se houver empate, no último lugar, apenas os candidatos que ficarem classificados conforme o critério de desempate que consta nesse edital terão suas redações corrigidas, ok? Isso aqui é importante. Aí a gente vai falar agora do texto expositivo. Eu já peço para você deixar aí o seu comentário em relação a esse tipo de redação. Você já fez algum concurso público cujo o texto era expositivo? Sim ou não? Responde aí para mim, tá? Deixa o like também, que é importante para que a gente continue o nosso trabalho. Vocês sabem como a vida de professor é imensamente corrida, né? A gente tem muitas demandas, mas a gente tenta fazer aí o que é possível, né? Dentro da nossa realidade. Como diz Cortella, faça o melhor que você pode nas condições que você tem, né? Então, olha só, texto dissertativo expositivo, ele é o texto em que você precisa apresentar um assunto, né? Ou acrescentar informações sobre determinado tema. O que isso significa? Significa que, na maior parte do tempo, você vai estar tentando explicar, né, o assunto o qual foi apresentado para você. Então, você vai ter que estar explicando, justificando, especialmente a partir de uma fundamentação teórica, que é o que a gente chama de repertório, tá? Então, o texto expositivo ele é predominantemente informativo. Por que é predominante e não exclusivamente? Porque a gente tem outras marcas de tipologia textual, tá? Então, se eu, por exemplo, expressar a minha opinião de forma pontual, né? Será que eu sou desclassificada? Não, você não é desclassificado se for um deslize ou outro,
né? Lembrando que o seu texto tem que ser predominantemente informativo. Cuidado com isso, porque a gente sabe que as pessoas vão para a prova de redação achando que toda a redação é igual. Não é. Aqui eu não tenho que expressar a minha opinião, aqui eu não digo nada, não defendo nenhum ponto de vista, eu apenas explico. Guarde essa informação com você. Explique, segundo alguma fonte. Tudo bem? E aí, como é que esse texto ele é cobrado em concursos públicos? Porque a gente, da banca ITEC, a gente não tem nada, né? Então, como é que a gente vai criar um parâmetro para isso? Presta atenção, olha só. A gente tem aqui, vou mostrar para vocês algumas possibilidades de como essa redação ela pode vir. Então, você tem o comando lá no edital do concurso de abadia, perdão, disse assim, ó, na redação o candidato deverá elaborar um texto dissertativo expositivo dos temas apresentados no comando da prova. Então, assim, se diz temas apresentados, a gente tem algumas suposições. Quais são essas suposições? Vamos lá conhecer, né? Você já sabe, imagina como pode vir essa prova de redação? Comenta comigo aqui. Eu vou pedir para você compartilhar essa aula com algum colega seu que vai também fazer essa prova. Ó, não vale prejudicar o coleguinha, né? Eu não, quero garantir minha vaga, né? Assim não, tá? Vamos compartilhar. A gente sabe o quanto é importante aí um professor ser, né, efetivado, ser concursado, e eu já desejo a vocês aí boa prova, né? Tudo de bom, que dê certo. Se der certo, volte aqui para contar, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui algumas características desse texto expositivo. Vamos lá, só para a gente repassar de forma burocrática, tá? Uso de linguagem clara e objetiva, linguagem simples sempre que possível, para que possa ser compreendido pelo maior número de leitores. Expor diversas informações e muitos dados a respeito do conteúdo. Então, isso aqui é muito importante, é repertório, é fonte. Significa que eu não vou explicar um assunto conforme a minha cabeça, né? Mas eu vou pegar aí uma base, uma fonte, né? Então, BNCC, se for de educação, nós temos aí DCGO, nós temos aí os patronos da educação, então a gente tem que utilizar alguma fonte, a gente não pode utilizar da nossa cabeça, tá? Então, a fonte aqui, Paula, vozes da minha cabeça, não pode. Tá bom? Pode não. Explicar quais são os conceitos, isso aqui é importante, tá? E as definições dos tópicos de discussão. Então, o caráter expositivo, ele está na explicação, na conceituação, na definição, na justificativa. Guarde essa informação. Opa! Usar elementos de descrição, que é descrever, é você especificar algo detalhadamente. Então, olha só, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, né? Todo estudante tem direito a uma educação de qualidade, uma vez que, então, você vai explicando aquilo ali. Usar recursos como comparação e enumeração, né? Explicar o assunto, né, trabalhado também por meio de exemplos. São formas de como a gente pode, né, desenvolver o nosso texto expositivo, perfeito? Agora a gente vai ver algumas propostas de bancas que trabalham com a redação expositiva, tá? Ou descritiva, né? Tem descrição, exposição. A gente vai ter sempre uma mescla de tipologia textual. Essa aqui é da CEDF, né, de 2022, da Quadrix, cujo tema foi a contribuição dos conhecimentos em administração para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Então, aborde necessariamente os seguintes aspectos: gestão de pessoas em sala de aula, conceito de organização e métodos aplicados ao processo de ensino-aprendizagem, diferentes formas de avaliação do desempenho escolar. O que eu quero dizer aqui? Preste atenção. Alguma maneira de a sua redação ser cobrada é através de tópicos, em que a banca te dá um tema
e ela traz alguns tópicos. Então, ao invés de você decidir aquilo que você vai discutir, a banca já fez isso previamente. Então, obrigatoriamente, eu tenho que falar o que é a gestão de pessoas em sala de aula, o conceito de organização e métodos, e tratar, aqui é exemplificação, tá? Diferentes formas de avaliação. Então, se eu fosse falar disso aqui, eu ia dizer que no sistema educacional existem diversas formas de avaliação do desempenho escolar. Então, conforme traria aí algum documento curricular, existem provas, né? Existem seminários, autoavaliação, e aí eu explicando minuciosamente. Então, veja o seguinte, uma possibilidade, né, dessa redação ela ser cobrada é a partir de tópicos. Então, a banca vai trazer para você, tá? E você vai abordar. E aí você faz uma introdução falando da contribuição dos conhecimentos em administração. Você fala da gestão de pessoas, do conceito de organização e diferentes formas de avaliação. Isso aqui não tem conclusão, tá? Então, aqui eu posso ter uma introdução, mas conclusão não tem. E digo mais, texto expositivo não tem proposta de intervenção, não tem sugestão de nada. Não sugira nada, né? Eu vou sugerir algo para resolver a problemática. Não sugira, não tem conclusão, não tem proposta de intervenção, tá bom? E para quem está assistindo a aula, já deixa um like aí, que é muito importante, né? Se inscreve no nosso canal, compartilha a nossa aula, que é imprescindível, beleza? Então, olha só, nós temos aqui uma outra possibilidade. Eu fiz um recorte, isso aqui é um recorte da proposta de redação de Luziânia. A proposta de Luziânia era argumentativa, mas eu quis pegar a ideia. Então, uma possibilidade é a ideia, tá? Olha só, a redação ela pode ser cobrada a partir de pergunta, para você responder uma pergunta. Então, nós temos aqui, ó, tradicionalmente, o trabalho do professor sempre foi bastante individualizado, ou seja, cada professor sempre cuidou da sua prática educacional sozinho, com seus próprios recursos, conhecimentos, seu material e assim por diante. Nas últimas décadas, no entanto, essa visão tem mudado no sentido de que a escola seja vista como um todo e nesse processo deve ser encaixado o trabalho do professor. Sendo assim, em que deve ser pautada sua prática pedagógica de planejar suas aulas? Você deve responder essa pergunta. Então, veja, se a redação vir assim, em formato de pergunta, ela pode te apresentar 1, 2 e até 3 perguntas para você responder. Como é que você organiza? Se a banca te trouxer perguntas, você vai fazer uma introdução, você vai trabalhar, responder essas perguntas em parágrafos diferentes. Então, imagina que sejam 3 perguntas, A, B e C. Você faz uma pequena introdução, responde a pergunta A no segundo parágrafo, a pergunta B no terceiro parágrafo e a pergunta C no terceiro parágrafo. Quando você for responder a última pergunta, você use um conectivo de conclusão, por fim, né? Para você indicar que você vai finalizar. Para responder perguntas, a gente também não faz uma conclusão. Se você fizer uma conclusão, toma cuidado para não sugerir nada, para não propor nada, porque é uma redação expositiva, tá? Expositiva. E aí a gente tem as possibilidades, né? De como a banca pode cobrar a sua redação. Então, nós temos aí a partir de tópicos, ela te dá o tema, te dá tópicos A, B, C, né? Ela pode te dar a partir de perguntas, tá? Para você responder. Quando você for responder uma pergunta, né? Isso serve para o tópico, serve para a pergunta. Quando você for se deparar com uma redação dessa, pense que o desenvolvimento tanto do tópico quanto da pergunta se equipara
né, a um parágrafo de desenvolvimento da redação tradicional. O que isso quer dizer? Quer dizer que você começa repetindo ali o tópico ou repetindo ali o fragmento essencial da pergunta. Depois, no segundo período, você fundamenta e no terceiro período você finaliza, tá? Ou pode ser a partir de um tema. A banca vai te dar um tema como se fosse uma redação tradicional. E a partir desse tema, você vai selecionar 2 tópicos de discussão, 2 possíveis, né, argumentos, ou até 3, já que não tem conclusão. Ou se você fizer uma conclusão, cuidado para você não sugerir nada, tá? Você pode só reforçar aquilo que foi discutido ao longo do texto, mas sugerir ação nenhuma, perfeito? Então, eu acredito, né, que a redação na prova de Abadia, ela pode ser cobrada desta forma. Pode ser que venha uma forma totalmente diferente? Pode, né? Como a gente não teve acesso a nenhuma prova dessa banca, nós não sabemos como a redação vai ser cobrada. Aqui a gente tem um pequeno direcionamento, uma pequena hipótese a partir do que a gente vê em concursos públicos, beleza? Mas nesse sentido, pode ser uma dessas possibilidades, como pode não ser. Se for um tema, selecione lá seus tópicos de discussão. Lembre que você deve evitar fazer qualquer argumentação, perfeito? E aí, como é que eu começo, então, Paula, essa prova de redação? Primeiro entenda, né, o que está no texto expositivo. Como é esse texto expositivo? Eu não dou opiniões, evite ao máximo, e eu estou reforçando isso desde o início da aula, por quê? Porque é perigoso, nós estamos acostumados com um tipo de redação, nós estamos acostumados a dar a nossa opinião em provas de redação. Lembre que o principal objetivo é explicar ou responder os tópicos de discussão. Sejam esses tópicos definidos por você ou definidos pela banca. Então, veja, o principal objetivo é responder ou explicar, ok? Responder ou explicar, tá? Beleza? E aí eu desejo a vocês, então, uma boa prova, tá? Mantenham a calma, se bater o desespero, respira, toma uma aguinha que vai dar tudo certo, beleza? Agradeço a atenção e agradeço aí quem deixou o like, se inscreveu, tá? E compartilhou esta aula. Desde já, então, uma boa prova para vocês e voltem aqui para contar a experiência com a prova de redação desse concurso.